Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, o segundo desta terça-feira e é claro, um vídeo cheio de informações importantíssimas para você, torcedor vascaíno. E além de importantes, informações que preocupam todos nós, torcedores vascaínos, pois já nesta manhã de terça-feira, temos novidades tratando da renovação da grande promessa desses últimos anos da base cruzmaltina, Andrei Santos. A última conversa entre o empresário do atleta e a empresa norte-americana 777 Partners não agradou. E por enquanto, a resposta que os empresários dão é que não vai haver renovação, pelo menos por enquanto. A gente vai trazer todos os detalhes desta situação que, é claro, preocupa. Já pensou em gente perder a grande promessa da base do Vasco? Acredito que não apenas desses últimos anos, mas de todos os 124 anos do Clube de Regatas Vasco da Gama de graça. Isso preocupa e a gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje, trazer mais detalhes, falar também sobre Paulinho, pois hoje o atleta definiu o seu futuro através das redes sociais, mandou um recado aí para todos os torcedores, se tratando do que será feito nesse próximo ano da sua carreira. Vamos falar sobre isso, falar também sobre treino que aconteceu ontem no CT Moacir Barbosa, falar sobre jogo de quinta-feira contra o CSA, muitas informações importantíssimas que, é claro, você, torcedor vascaíno, não pode perder. Mas antes de começar, como eu sempre faço aqui no canal, eu quero dar as boas-vindas a você, torcedor vascaíno, que está chegando ao canal do Gigante Vasco pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. Este é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Então, é claro, se você é Vasco, realmente torce para o Gigante da Colina, aqui embaixo já se inscreva no nosso canal para ajudar o nosso crescimento. Muitas pessoas estão assistindo aos nossos vídeos e não estão se inscrevendo. Então, por favor, ajude o vascaíno aqui, se inscreva, deixe também o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir falar, para ajudar, né, realmente a divulgação deste vídeo. Colocar uma meta aí de 2.000 joinhas e principalmente, torcedor, ative o seu sininho de notificação para que todos os nossos vídeos cheguem até você e automaticamente assinando esse sininho, ativando, perdão, né, esse sininho, você fique muito bem informado de tudo que acontece dentro do nosso Gigante da Colina. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. E antes de entrar no assunto sobre Paulinho, sobre Andrei, quero falar aqui sobre o que aconteceu ontem no nosso centro de treinamento, no CT Moacir Barbosa, pois o Vasco jogou contra a Tombense neste último sábado, venceu pelo placar de 3-1, uma excelente partida do nosso elenco, acredito que uma das melhores partidas que o Vasco já fez nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Domingo, o elenco recebeu folga, passou o Dia dos Pais ali com a família e ontem, segunda-feira, retornou ao CT Moacir Barbosa para iniciar as atividades voltadas para a partida da próxima quinta-feira contra o CSA em Alagoas. Hoje, o Vasco ainda treina no CT Moacir Barbosa e viaja para Alagoas, pois amanhã realiza o último treino na cidade onde irá acontecer a partida contra a equipe do CSA. E nesse treino de ontem, lá no CT Moacir Barbosa, podemos ver uma novidade importantíssima, podemos ver, né, uma novidade importantíssima. Como está aparecendo aí nas imagens para vocês, este aí é o Felipe Gabriel. Para quem não conhece, Felipe Gabriel é um goleiro do Sub-17 do Vasco da Gama, um goleiro de bastante qualidade, que vem recebendo várias convocações, é mais uma das promessas das categorias de base do nosso Gigante da Colina, que vem passando não por um processo de transição, pois ainda é muito jovem, mas um processo de adaptação, para sentir o gostinho do profissional do Vasco, e teve essa oportunidade de ontem estar no centro de treinamento Moacir Barbosa para treinar junto com o elenco profissional, uma grande promessa que recebeu essa oportunidade, como o próprio Paulinho, né, lateral direito do Sub-20, também treinou na última semana, o Rodrigo, volante do Sub-20, o Vasco vem fazendo esse trabalho de transição muito bem realizado agora, pois é um profissional dentro, né, realmente da base e do profissional para ajudar nesta transição, e dessa vez quem recebeu a oportunidade foi o Felipe Gabriel. O treino foi dividido em duas partes, primeiro período na academia, sob o comando do preparador físico Daniel Félix, e o segundo período no campo, né, realmente voltado para essas atividades no gramado. Lembrando, hoje ainda teremos treino na parte da tarde, depois do treino viagem para Alagoas e amanhã o último treino antes da partida contra o CSA, já realizado na cidade que será a partida. Tranquilo, rapaziada? Expectativa grande. Já a gente vai voltar para falar sobre Vasco
e CSA. Mas antes, quero falar sobre Paulinho, pois hoje, pela parte da manhã, o Paulinho utilizou as suas redes sociais para confirmar o que será feito no seu futuro. Saiu às 10h37 o horário da sua postagem. Ele usou, como está aparecendo aí para vocês, as suas redes sociais para dizer o seguinte: eu permaneço, vou cumprir meu contrato, continuo firme e forte com o Bayern, no caso de Leverkusen, e disposto a ajudar como sempre estive desde que cheguei. Ou seja, aquele torcedor vascaíno que estava esperançoso em ter o Paulinho no Vasco para esse restante de temporada, pelo menos por enquanto, isto não irá acontecer. Ele tem contrato com o Bayern até o final do ano que vem, aliás, até o meio do ano que vem, ou seja, no final deste ano já pode assinar no pré-contrato com qualquer equipe, 6 meses antecedendo, né, o término do contrato, e a partir disso o torcedor vascaíno cria expectativas. E na boa, eu acho que foi uma boa notícia, né, no caso, né, o Paulinho ter permanecido por lá, pois eram grandes as chances dele fechar com o clube do futebol brasileiro. O Atlético Mineiro, o Palmeiras ainda estão de olho no Paulinho, e caso realmente o Vasco não vá à frente nessa próxima temporada, o Paulinho pode voltar para o futebol brasileiro, mas vestir a camisa de outro clube. E é claro, o Vasco já no ano que vem, tendo uma estrutura maior, tendo um projeto bem mais definido com a 777, com a nova Vasco SAF, e principalmente tendo a grana na mão, fica mais fácil do Paulinho retornar ao futebol brasileiro. E a 777, já com algo em torno de 300 milhões de reais para investir no ano que vem, já que o investimento dos 120 que seriam utilizados em 2022 vai deixar para a próxima temporada, na minha opinião seria uma excelente cartada inicial a compra aí dos direitos do Paulinho. Iria ser realmente uma grande mensagem para o torcedor vascaíno de que de fato a SAF foi a melhor opção. Então, Paulinho fica no Bayern até o meio do ano que vem e fica aí uma grande notícia, porque de fato fica aliás bem mais fácil um retorno do Paulinho agora para o nosso gigante da colina com a compra por parte da 777 Partners. Alô 777, vamos tirar esse dinheiro do bolso e vamos comprar o Paulinho, porque volto a repetir, seria uma excelente mensagem ao torcedor vascaíno do que será feito pela Vasco SAF. E seguindo, né, rapaziada, antes, é claro, deixei a sua opinião se você acha que vale a pena o investimento no Paulinho. E antes de entrar no assunto sobre Andrei, porque de fato preocupa, quero falar aqui sobre a saída de 2 atletas que foram confirmadas nesta manhã de terça-feira. A primeira, Gabriel Saulo. O Saulo, lateral direito, inclusive em alguns vídeos atrás eu falei sobre essa situação, o lateral que vinha treinando separado no CT Moacir Barbosa, estourou a idade do sub-20, não teve oportunidade no profissional, até cheguei a me perguntar, né, aqui durante os vídeos o porquê ele não vinha sendo utilizado, já que o Vasco estava tendo essa carência na posição, porém hoje o Vasco confirmou que o Gabriel Saulo rescindiu o contrato com o gigante da colina. O lateral de 21 anos atuou como titular na Copa São Paulo de Futebol Júnior deste ano, porém não teve oportunidades, o Vasco não quis utilizá-lo, a comissão técnica também não teve vontade de usar o jogador durante esse ano e devido a isso ele vai seguir o seu rumo longe do Vasco. Cria das categorias de base do nosso gigante da colina que não foi utilizado no profissional. E além dele, outro jogador que também rescindiu seu contrato foi o lateral esquerdo Matheus Maicon. Ele não rescindiu, né? Ele tinha um empréstimo com o Vasco e o empréstimo foi encerrado e o Vasco não quis renovar este contrato. Ele tem apenas 17 anos e retorna ao seu clube atual, que é o Ibrachina FC. Vai para lá, retorna para o seu clube e não tem mais vínculo contratual com o nosso gigante da colina, ou seja, uma manhã com 2 saídas confirmadas e ontem ainda mais 2 haviam sido também dadas como certa de 2 crias das categorias de base do Vasco que atuavam no sub-20 e agora vão para o Bahia, né, com o Diogo Siston, ex-técnico da base também do Vasco, que agora começou um trabalho no clube baiano. Se você quer saber mais detalhes, corre lá no nosso vídeo pela parte da manhã, que a gente trouxe todas as informações desta situação, até porque é um cria, era uma joia, jogador de seleção brasileira sub-20, que foi pro Bahia agora de graça, tinha uma multa rescisória de 200 milhões de reais e o Vasco perdeu esse jogador. Corre lá no vídeo pela parte da manhã que a gente colocou, que você vai ficar sabendo de tudo que eu tô falando neste momento. E agora, falar sobre Andrei, porque a notícia que tivemos pela parte da manhã preocupou o torcedor vascaíno. O jornalista Jorge Nicola, um jornalista muito conceituado aqui na imprensa brasileira, tem um canal no YouTube que cobre aí dia a dia de vários clubes do nosso futebol, trouxe novidades sobre a situação do Andrei. Hoje, a prioridade da 777 é renovar com o Andrei Santos. O Andrei já recebeu nesse ano 2 propostas formalizadas pelo Barcelona, já recebeu o interesse do Real Madrid, do PSG,
do Manchester City, muitos clubes querem a contratação do Andrei Santos. É um talento, é uma joia, é o capitão da seleção brasileira sub-20 e o titular, querendo ou não, mesmo estando na segunda divisão do Campeonato Brasileiro, do Clube de Regatas Vasco da Gama. Isso é uma grande moral. Isso faz com que o jogador tenha conceito no futebol, né? No caso, no exterior. E a informação que a gente teve neste momento é que, de fato, houve uma reunião nesta última semana entre os representantes do Andrei Santos e o Paulo Brax, o novo diretor executivo da Vasco SAF. E segundo o próprio jornalista Jorge Nicola, nesta reunião, a renovação do contrato do Andrei acabou não andando da maneira que era esperado. E a informação que a gente tem é que, neste momento, essa renovação não irá acontecer. O próprio Jorge Nicola, em contato com pessoas ligadas ao Andrei, no início do vídeo eu falei que eram representantes, empresários, mas não posso confirmar essa informação porque o próprio Jorge Nicola, que deu a notícia, não a confirmou. Disseram, abre aspas, o Andrei não vai renovar agora. Ou seja, confirmado, neste momento o Andrei não irá renovar com o Vasco. O que aconteceu? Há um entrave muito importante nas negociações. Segundo informações, os representantes do atleta não estão satisfeitos com as cláusulas e condições impostas pelo Vasco da Gama e pela própria 777 Partners. O Andrei atualmente ganha um salário de R$7 mil mensais. A renovação faria com que o Andrei recebesse um dos mais altos salários desse elenco, algo em torno aí de 250 mil reais, muito provavelmente seria o salário do Andrei Santos, na minha opinião, é o que eu espero, já que hoje o próprio Alex Teixeira recebe algo em torno disso, o Nenê também recebe 200 mil reais mensais e o Andrei receberia algo em torno desse valor. Então, sairia de 10 mil reais e receberia um salário alto. Porém, de fato, para que o Andrei pode entregar e para a qualidade, do Andrei Santos, pode ser considerado baixo. E é isso que pode estar travando nas negociações. Lembrando, essa parte salarial que eu estou trazendo para vocês não é uma informação. Não estou falando que o Andrei vai receber isso e nem estou falando que isso é um entrave nas negociações. Mas é uma opinião. Eu acredito que isso possa estar fazendo com que o Andrei Santos não renove. Os empresários estão impondo o que eles querem, no caso, as suas opiniões, o que eles acham benéfico para a carreira do Andrei, e agora a 777 e o próprio Vasco da Gama também estão impondo aí as suas condições. Volto a repetir o que eu venho falando em alguns vídeos anteriores. O Andrei é craque, o Andrei é um talento que não pode ter, uma economia, Não pode ser econômico na renovação do Andrei. Tem que colocar grana na mesa. Se ele pedir 300 mil reais mensais, tem que dar os 300 mil reais mensais para o Andrei. É um craque, é um talento, é uma renovação que iria até 2027 para um jogador que vai valer muita grana para o Vasco da Gama. Atualmente, a multa rescisória do atleta é de 14 milhões de reais apenas. E realmente, perder o Andrei por 14 milhões de reais será brincadeira. E lembrando, no final do ano, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. É uma situação que me preocupa, mas a gente vai aguardar, vai ficar de olho e seguir informando para vocês. Porém, por enquanto, a notícia que a gente tem é essa. A renovação não vai acontecer por agora. A gente vai seguir de olho e pede aí para 777, que hoje, querendo ou não, é a dona do futebol do Vasco, para injetar dinheiro nessa situação, nas negociações, e não fazer economia com o Andrei. Se vocês têm dinheiro, utilizem-o com a renovação dessa joia do nosso clube. Preocupa, mas a gente vai seguir de olho e informando a todos o que está acontecendo. E agora, para finalizar o vídeo, falar sobre Vasco, porque nesta próxima quinta o Vasco enfrenta o CSA. Uma rodada que é importantíssima, principalmente para o acesso do nosso clube. A UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, crava que 97% de chance de acesso nesta Série B são com 61 pontos. Dito isso, falta o Vasco conquistar 19 pontinhos para conseguir o acesso à elite do futebol brasileiro. São 6 vitórias e 1 empate, sendo que as próximas 5 partidas, 4 são fora de casa. E essa rodada, essa sequência de jogos jogando longe do Rio de Janeiro, começa nessa próxima quinta-feira contra o CSA. Para vocês terem noção, nos próximos 30 dias, o Vasco jogará apenas no dia 31 de agosto, aqui no Rio, contra o Guarani, no nosso Caldeirão.
Fora essas partidas, enfrenta o CSA na quinta no estádio Rei Pelé, o Bahia no dia 28 na Fonte Nova, o Brusque dia 3 de setembro em Santa Catarina, e o Grêmio no dia 11 de setembro em Porto Alegre. Sendo que nesta próxima sequência, que será dificílima, há preocupações, pois o Vasco, nesta Série B do Campeonato Brasileiro, nas últimas 3 vezes que jogou como visitante fora de São Januário, perdeu as 3. Foi uma derrota para o Sampaio, uma derrota para o Vila Nova, na época o lanterna da competição, e uma derrota para a Ponte Preta. O aproveitamento do Vasco como visitante é de 39,3%, sendo que foram 3 vitórias conquistadas, 4 empates e 4 derrotas em 11 partidas. Um aproveitamento horroroso, horrível, e isso preocupa. E caso o Vasco queira realmente conquistar o acesso à elite do futebol brasileiro, essa sequência de jogos fora de casa será essencial. Se dessa sequência de 5 jogos o Vasco conseguir pelo menos 2 vitórias jogando longe do Rio de Janeiro, as chances do acesso aumentam ainda mais. Então, se quer subir, tem que pontuar fora de casa. E a gente espera que essa sequência aí, né, fora de casa de vitórias já possa ser iniciada nesta próxima quinta contra o CSA. O Emílio Faro terá muito trabalho pela frente e a gente torce para que dê tudo certo. E aí, tá confiante? Você acha que o Vasco sobe com tranquilidade, torcedor? Deixe a sua opinião aí nos comentários. A gente fica por aqui, nos prolongamos um pouco no vídeo, mas ainda retornaremos hoje com Boa Noite Gigante por volta das 7 horas da noite. Grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final e, é claro, saudações vascaínas.